Toda luta, mágoa, dor, ou luta sem voz. Você tem respeito pela sua mãe? Quando faço essa pergunta, é uma pergunta bastante forte e reflexiva, eu tomo por base justamente o versículo 15 desse texto que nós acabamos de ler. Tenho no coração de vocês respeito por Cristo. Esse é o quarto sermão que nós estamos falando sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Lembrando que ela foi escrita para animar os cristãos que haviam sido expulsos da cidade de Jerusalém, foram espalhados e sofriam a opressão e a perseguição por causa da sua fé. E quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, ele queria que a fé dos cristãos estivesse ligada, enraizada em Cristo, e que isso não se perdesse, apesar de toda a situação. A palavra respeito aqui no versículo 5, no original é santificai. E é interessante que isso logo me veio à mente a primeira petição da oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Literalmente o versículo diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Literalmente é isso que a primeira parte desse versículo diz. Ou seja, a palavra de Deus nos está aconselhando a considerar Jesus como de fato Ele é, Senhor. Ah, Jesus é amigo, Jesus é pastor, Jesus é tanta coisa. E para muita gente Jesus não é nada. Aliás, até é alvo de desrespeito. Jesus, nós temos que respeitar como Ele de fato é. Ele é Senhor, e não importa nem a minha opinião. Importa o que Ele é, quem Ele é. E isso implica também viver nele, viver com Ele, andar com Ele, estar com Ele. Implica em obedecer, como a gente ouviu há pouco no texto do Santo Evangelho. Aqueles cristãos aos quais o apóstolo Pedro escreveu, eles eram pressionados, seduzidos e até induzidos à prática imoral, sacrifícios idólatras, pagãos, rituais. E não é muito diferente também hoje. No entanto, meus amados, respeitar a Cristo como Senhor não tem nada a ver e não condiz com o que é impuro, com o que é pecaminoso. São coisas diferentes e totalmente opostas. Por isso a pergunta que eu trago para vocês, ela é muito séria. Você respeita Jesus como seu Senhor? Meus amados, quantas vezes nós abrimos mão do que é certo, do que é justo, do que é santo, daquilo que é o melhor, e nós sabemos disso, mas nós abrimos mão para evitar discussões, desavenças e brigas, muitas vezes dentro do lar. E fazendo isso nós cedemos. Eu não estou julgando, tá? Isso é apenas para a gente refletir. A gente cede, e aí o espírito do erro, do engano, ele ganha espaço no coração. E ele vem com força. Às vezes é a última oportunidade que ele tem, e ele vai com muita força. Por isso que santificar a Cristo traz implicações, como disse o apóstolo Pedro. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Difícil a situação, não é? Mas reflita sobre isso. Nós santificamos Cristo como Senhor porque Ele nos comprou. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o seu santo e precioso sangue. E qual foi o objetivo dele? Para que nós pertençamos a Ele, para que vivamos com Ele em seu reino e desde já o sirvamos e até a eternidade, eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Por isso, no versículo 5, antes de tudo, santificai a Cristo como Senhor. Não na mente,
Não só na boca para fora, mas do coração. Mas Jesus disse, a boca fala que o coração está cheio. E o coração, vocês lembram, né? O coração é o centro da vida, é o centro das emoções. É aqui no coração que a gente toma as decisões mais profundas. Por isso que Jesus, quando foi perguntado qual que é o mais importante de todos os mandamentos, ele disse, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. É com o ser inteiro. E isso, gente, não é superficial. Não é dividido um pelar e outro cá. Quem é que aceita adultério no casamento? Por que as pessoas acham que Deus vai aceitar adultério espiritual? Uma hora você serve o seu eu, outra hora você serve Jesus, outra hora você serve os seus prazeres, enfim, os vários ídolos. Não pode ser dividido. Lembram, eu chamei a atenção na leitura de Atos, nós fizemos antes? O apóstolo Paulo, ele ficou indignado, revoltado com toda aquela idolatria na cidade de Atenas, lá na Grécia. Mas é interessante que ele percebeu que, apesar disso, aquele povo era um povo religioso. Era um povo que buscava fazer o que é certo, e as pessoas queriam o bem. Tanto que ele encontrou os seguidores de os epicureus, que seguiam a filosofia de Epicuro, e ele ensinava que o maior bem da vida é a felicidade. E quem não quer ser feliz? Por isso é uma coisa muito boa. E aí tinha também os estoicos, seguidores do filósofo grego Zenão, e ele ensinava que o mais alto objetivo do ser humano é dominar as paixões carnais, praticar as virtudes e evitar o sofrimento. Excelente isso, são coisas boas. O grande problema é que essas filosofias eram baseadas num plano terreno e humano, meramente aqui. As pessoas buscavam essas coisas boas de forma errada e facilmente caíam em idolatria, porque eram pessoas religiosas. Não encontro aqui, mas eu preciso buscar fora. E aí caíram na idolatria. A cidade, diz o apóstolo Paulo, estava cheia de ídolos, de falsos deuses. E esses falsos deuses eram cultuados. Imagina, cultuar falsos deuses. Meus amados, assim é a casa, assim é a vida das pessoas que não têm respeito por Cristo e não o trata como Senhor. Assim é a vida dessas pessoas. E nós temos que refletir a nossa vida. Porque pais que não santificam a Cristo como Senhor no coração, é só na igreja, só quando abre a Bíblia, depois enfim, né? Quando não se tem Cristo como Senhor no coração, pais assim mantêm e cultuam, talvez até sem saber, a muitos ídolos. E criam filhos idólatras, que aprendem a não cultuar e a não ter o Senhor Jesus como seu único Senhor no coração. E vocês sabem que um dos grandes ídolos da atualidade é o eu, é o meu, é o que eu quero, é o ser individual. O que o apóstolo Paulo fez? Ele ficou indignado e saiu quebrando tudo. É isso que a Bíblia diz? O que o pai e a mãe têm que fazer? Não obedeceu, quebra tudo, arrebenta tudo e brigaiada em casa. É assim? Não. Nós temos que aprender o que o apóstolo Paulo fez. Ele não socou goela abaixo, você vai e não quero nem saber. Ele não socou a fé em Jesus. E ele nem falou mal da religião daquelas pessoas. Mas ele evangelizou. Ele anunciou a verdade e não abriu mão da verdade, mas fez isso com amor. E me chamou a atenção que é o mesmo conselho que o apóstolo Pedro dá na carta que nós estamos estudando hoje. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. As pessoas querem Jesus como Salvador, mas isso só é possível se Jesus for o seu Senhor. Senão vai ter outro Senhor e outro Salvador. E aí continuando, estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm,
porém façam isso com educação e respeito. Às vezes é dentro do lar, às vezes com os nossos colegas, amigos. Expliquem a esperança que vocês têm. Mas façam isso com respeito e amor. Essa, meus amados, olha só, essa é a postura do coração que tem Jesus como Senhor. E notem estejam sempre prontos para responder. A palavra grega no original aqui é apologia. Músicas por aí, por exemplo, fazem apologia a matar policial, apologia ao sexo, apologia à bebida, à sofrência. A palavra apologia significa defender, não de brigar, mas defender, argumentar, explicar, no caso, a esperança que vocês têm. Eu fiquei pensando o questionamento que as pessoas faziam aqui na Epístola de Pedro, e muitas vezes é o questionamento que as pessoas fazem para nós. Se as pessoas perguntassem assim, um tom de questionamento, por que você insiste tanto em ser cristão? A esposa de Jó disse, abandona esse Deus e morra. Por que você segue e serve com tanta seriedade Jesus como Senhor? Gente, estejam prontos para responder a qualquer pessoa que pedir sobre essa esperança. Isso significa estudar, abrir a Escritura Sagrada e pedir que o Espírito Santo nos ensine. Essa é a nossa fé no Salvador Jesus que precisamos aprender e explicar. Meus amados, independente do que vem pela frente ou do que vem acontecendo até agora, eu peço que vocês jamais dobrem os seus joelhos já santificados, porque vocês foram batizados. Não dobrem os seus joelhos já santificados diante dos ídolos e dos prazeres deste mundo que seduzem vocês, e eu também. Não dobrem, não dobrem. Não abram mão da verdade e do que é certo, santo, justo e correto e bom e respeitoso. Não abram mão. Mesmo que tenham que sofrer, não abram mão. Não neguem o Senhor Jesus Cristo, trocando-o pelo senhorio de outros falsos deuses e ídolos desse mundo. Nem mesmo pelos desejos do eu aqui do coração. O coração é enganoso, né? Não troquem, não se dobrem. Mas como diz o texto, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E insistam nisso com exemplar amor e devoção. Exemplo, não apenas de palavra, mas exemplo. Com perseverança, com paciência, procurando convencer, mesmo quando, por exemplo, aproveitar o Dia das Mães, mesmo quando, por exemplo, os filhos questionam ou não querem. Mostrem amorosamente na Escritura Sagrada. Tentem convencer a apologia. E também pelas suas ações. Às vezes nós somos convencidos por aqueles que não querem a também não querer. Não abram mão disso. Os maus exemplos não podem nos tirar do caminho. Mas temos que insistir, já que é bom, que é certo, que é justo, mostrem. E abram Escrituras Sagradas. Mostrem que a fé no Senhor Jesus é o melhor. Porque se vocês cederem, e muitas vezes a gente cede, aí haverá motivo para desmoralizar e difamar tanto a fé quanto a sua conduta em Cristo. Como diz o versículo 17, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Meus amados, isso tudo tem tantas marcas, não é? Tem tantas marcas, eu sei. Quer dizer, tento imaginar. E tem muitas consequências, até mesmo consequências eternas. Por isso que eu pedi que você colocasse a mão na palma da sua mãe, ou tentasse imaginar como era, ou como é a palma da sua mãe, da sua esposa. Quem sabe lá no coração ou na memória, há marcas da nossa trajetória até aqui. Quantas vezes a gente incomodou a mãe?
o pai, enfim. Isso me fez lembrar uma história de uma jovem que, ao concluir os seus estudos, ela foi participar de uma entrevista de emprego numa grande empresa. E ela teve excelentes resultados nas provas escritas. E aí, então, na entrevista, o responsável pela contratação perguntou, como é que foi a trajetória? Perguntou assim, você chegou até aqui pelos seus méritos? Ela disse, sim, eu me esforcei muito, tal. E aí ele perguntou, o que sua mãe faz, o que seu pai faz? Meu pai já morreu, mas minha mãe lava roupa fora de outras pessoas. E assim ela trabalhou duro para pagar os meus estudos, para que eu pudesse estudar. E aí o entrevistador, ele disse, deixa eu ver suas mãos. Aí passou na palma da mão dela, aquela mão jovem, macia, e disse assim para ela, quando você puder, peça para ver a palma da mão da sua mãe. E ela fez isso e 2 dias depois, marcaram uma nova entrevista e a jovem chegou e disse para ele assim, agora eu entendi o que o Senhor pediu para eu fazer. Por trabalhar tanto, as mãos da minha mãe estão cheias de calos, de marcas, para que eu pudesse chegar até aqui. Eu não sei como é que está a palma da sua mãe hoje, mas com certeza há marcas físicas, talvez em outras partes do corpo, a coluna, os braços, talvez marcas emocionais, naquela que independente se é sua mãe de sangue ou mãe do coração, é a sua mãe. E você chegou até aqui, a trajetória dela trazem marcas de respeito. E eu pergunto, você respeita as marcas da sua mãe? Vamos dar mais um passo. Você respeita as marcas de Cristo como seu Senhor? Se você puder agora, pegue nas mãos de Jesus. Ou melhor, tente imaginar e sentir as mãos dele. Tente fazer isso. Olhe para as marcas nas mãos de Jesus. Se você puder imaginar o lado dele, porque são marcas que nenhuma pomada poderá cicatrizar, nenhum creme vai poder amaciar essas marcas de Jesus nas mãos dele. E ele fez isso por você e por mim. Por você e por mim. Marcas. E ele fez isso lá na cruz. A trajetória de Jesus até aqui passou pela cruz e mudou, transformou a minha e a sua trajetória e o nosso destino. Temos que louvar a Deus por isso. Como nós lemos no versículo 18, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas. Nós não precisamos matar Jesus de novo, não precisa de novo sacrifício. Foi uma vez por todas, pelos pecados, um homem bom em favor dos maus para levar vocês a Deus. Meus amados, essas marcas de Jesus merecem respeito e honra, pois foi para levar vocês e eu a Deus. Queridas mães, esposas, pega na palma da mão do seu marido agora, do seu esposo. Se tiver um homem do seu lado e tenta pegar, sinta, não tem problema. Sabe por quê? Ele também tem marcas, os homens também têm marcas nas palmas das mãos. Às vezes são marcas duras, às vezes não tanto, mas tem. Porque você e o seu esposo, por exemplo, lutaram juntos, até hoje, para o bem do seu casamento, dos seus filhos, para o bem da família. E o mais sublime esforço durante a nossa trajetória é aquele que nos assegura a vida de todos com o Senhor Jesus, o Salvador. Por isso, como diz o texto, ouçam de novo, tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor,
Estejam sempre prontos a responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com respeito e educação. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Felizes são as mães, os pais, que lutam para que a família tenha Cristo como Senhor e Salvador, o que garante pela fé nele a vida juntos na eternidade. E os filhos que me ouvem aqui ou por essa transmissão, se coloque no lugar da sua mãe, se você não é obediente, se você não segue. Pergunta para sua mãe o que ela gostaria. Se a sua mãe for cristã, ela vai dizer: eu quero ver você, meu filho, no céu. Foi exatamente isso que o nosso Pai Celestial fez através do sacrifício de Cristo na cruz. Deus quer ver vocês e eu no céu. E as marcas em Cristo comprovam isso. E são marcas de respeito. Tenham Cristo, santifiquem Cristo como Senhor no coração. E a gente se vê lá no céu. Amém. Em Cristo nunca estaremos sós. Querido Jesus, Tem cuidado obrigado pelas tuas marcas. de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.